somente em Rondônia. No Brasil, nós estamos chegando a 3 milhões de casos, né? Mais de 1 milhão de mortes. Essa nova pandemia, o que causou que ela fosse tão mais ampliada mundialmente falando, tão mais grave do que as outras mais recentes? Vamos dizer, o ebola, vamos falar do chikungunya, vamos falar do H1N1. Por que o coronavírus é muito mais gravoso? Pois é, né? Tem gente que analisa assim, olha, de 100 em 100 anos sempre tem uma pandemia, né? Já houve isso no século XX, né? No século XX, no ano 20 do século XX, né? Então, estamos no ano 20 do século XXI, né? E estamos no ano 20 do século XXI. Então, de 100 em 100 anos acontece isso. E eu vejo que... eu vi uma live do Papa Francisco, que foi muito interessante, ele sendo entrevistado, e ele diz assim, olha, o ser humano, Deus perdoa sempre, ele dizia, Deus perdoa sempre. O ser humano nem sempre perdoa, mas a natureza nunca perdoa, certo? Vamos devagar aqui. Deus perdoa sempre. O ser humano nunca... Não, o ser humano perdoa às vezes. Perdoa, mas a natureza... Nunca perdoa, né? Eu achei assim, exemplar essa frase dele, porque ele vai dizendo, olha, o que o ser humano fez, né, diante da natureza que nós estamos vivendo, a natureza do modo geral, né? Tanto da ecologia, de mares, das matas, do urbano, da nossa convivência humana, né? Da inter-relação também. A inter-relação, exatamente. A gente chega a um ponto que o ser humano não era mais importante, que a gente não consegue viver harmonicamente com a natureza. A gente quer destruir, quer pensar no poder, quer pensar no ter, não é? Então a natureza deu uma digamos assim, olha, eu não vou te perdoar. Eu estava recentemente em São Paulo, e São Paulo, eu nunca tinha visto São Paulo do jeito que eu vi agora, recente, né, nesse período. São Paulo sem poluição, certo? As pessoas... Sem carro na rua, né? Sem carro na rua, as pessoas andando, você respirando, vendo o pôr do sol, professor, certo? Então, é o retorno, a natureza agradecendo, né? Então, hoje se fala muito no novo, o que vai acontecer daqui para frente, né? O nosso comportamento diante dessa pandemia, né? Então, não é bom, claro que não é bom, mas esse momento histórico que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo a solidariedade. Vamos ter que respeitar a natureza, né? Hoje mesmo nós temos um debate grande, que em Rondônia, inclusive, na Amazônia, queimadas, né? A expansão do agronegócio, a exportação. Pelo outro lado, nós temos os índios com as suas aldeias pegando fogo, né? As pequenas propriedades, a agricultura familiar. Então, é uma reflexão que nós temos que discutir com o Estado brasileiro, com o Estado de Rondônia, as políticas públicas, né? Para a gente poder passar esse momento e avançar. Professor Adilson Siqueira, vamos ver se eu entendi muito essa sua linha filosofal. Então nós estamos sendo punidos pela natureza por tudo isso que a gente fez? Exatamente. Como diz o Papa, a natureza nunca perdoa, a natureza não perdoa. Então ela está chamando a atenção da gente pelo aquilo que nós já fizemos, pelos nossos passados, né? Nossos parentes passados e nós mesmos, né? Veja, professor, a gente vamos pegar na prática, você vai dirigindo um carro, você vai atrás de um carro, o cara pega uma lata e joga, certo? Acontece muito isso. Um plástico, né? Joga nos mares, né? Aqui nos nossos rios, joga... a pessoa não tem cuidado, isso é uma questão de educação. Então nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. E às vezes, professor, a pessoa pensa que é só ela que está fazendo aquele mal, mas é milhões que estão jogando aquela latinha no rio, no asfalto, não é só ela que está fazendo isso. Exatamente. Né? Muito bom, são 12 horas e 15 minutos já. Rápido, passa rápido. Nós vamos para o intervalo então e voltamos no segundo bloco conversando com um convidado muito especial, professor universitário, Adilson Siqueira, que, de quem eu quero aqui dizer, nessa virada de bloco, de que eu tenho ideias políticas diferentes, mas somos amigos, nos sentamos para conversar,
Respeito muito esse cidadão. Muito, muito. E por quê? Porque sempre foi comigo uma recíproca verdadeira. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor, para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 20 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos para o segundo bloco do programa Voz do Povo, edição desta sexta-feira, sextou. Eu agora sei o que é sextar. Eu agora sei o que é. Né? Eu sou meio analógico, eu não sou tecnológico, pessoal Dilson Siqueira. Né? Aí eu vou perguntando, e um ouvinte aqui, o Fred Nunes, ele me explicou, sextar é sair, relaxar, dançar, né? E outras coisas mais, é sextar. Então hoje sextou. Amanhã vai sabadar. Estamos conversando aqui com o pessoal Dilson Siqueira, né? Eu sou Francisco Matias, em substituição ao titular do programa, Arimar Souza de Sá. Pessoal Dilson Siqueira, coronavírus, que mudou o normal do mundo,
mudou o normal do Brasil e de Rondônia? Você falou que a natureza estava dando suas punições, mas vamos sair um pouco da natureza e entrar na parte politizada da coisa, né? O mundo todo não estava preparado para esse vírus, nem médico, nem governo, nem nada. Mas no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve umas atitudes assim, não muito convencionais, né? E ele apareceu como grande culpado mundialmente dos males que o coronavírus fez no Brasil. O coronavírus tem culpados? Professor, o coronavírus não tem culpado. Eu acho que ele é um vírus, isso já foi, inclusive, esclarecido, que não foi construído um vírus, isso vem da natureza, não é isso? E não é que tem culpado, mas o que acontece é que os governos, mas não só do Brasil, do planeta Terra, diante de uma pandemia dessa, diante de um grave problemas que nós estamos enfrentando, os governos eles têm que orientar a população, eles têm que dar exemplos, não é? Então eu vejo isso dentro da política pública, que um presidente da República, ele não é mais uma pessoa, ele não pode ser... Ele é uma entidade. Ele é uma entidade, ele representa, não é, uma nação, ele representa o seu país. Então o que eu vi no governo, no presidente Bolsonaro, foi essa flexibilização, certo? Quando ele tem uma liderança no Brasil. Então se o presidente pode fazer, eu também posso fazer. As pessoas... seguem, né? Tem seguidores. Podem pensar os liderados dessa maneira. Exatamente. Então, quando ele foi ele dava aquelas entrevistas e andava sem máscaras, não é? Isso incentiva as pessoas. Passavam no nariz, propositadamente. Exatamente. Em Santa Catarina, incentivou o pessoal para desfilar lá em Balneário Camboriú, né? Os carros andando e tal. E hoje não, hoje está tendo um problema sério lá. Então, não é que a pessoa seja culpada, é que o dirigente de um município, do estado ou da nação, ele tem responsabilidade. Uma outra coisa que está colocada aí do ponto de vista da saúde pública, né? Hoje está muito claro a importância do SUS, né? No Brasil, né? Que é uma coisa nova, importante, o SUS, que é um programa que veio da Constituição de 88, né? Uma coisa que inovou. Então o SUS estava assim meio do lado. Com essa pandemia, veio à tona que o SUS não tinha preparo, não estava preparado para esse tipo de ação no momento. Então o Estado estava se ausentando e divulgando que a saúde teria que ser privada. Só que agora, com um problema desse, né, todo mundo corre para o SUS. É o SUS que está amparando, ou seja, a importância do serviço público, né? Do serviço público. Da mesma forma que a gente precisa avançar nos serviços públicos básicos, essenciais. Eu estou vendo agora que o presidente está lançando novas moradias. Não é isso? Novo programa de moradia. Novo programa de moradia. Se chama Verde e Amarelo, né? Isso tem que ser programas permanentes de Estado e não só de governos, né? Mas por que os governos, professor, foi assim no governo FHC, no governo Lula, Dilma e agora o Bolsonaro, se apropriam dos programas de Estado? Pois é, porque eles só pensam na futura eleição, né? Agora o que está acontecendo, quando você vê na Caixa Econômica, todo mundo tirando aquele recursozinho necessário, mas estão usando isso politicamente, como estratégia para próximas eleições. Então, quando eu falo uma política permanente, e todos nós concordamos com isso, né, por exemplo, moradia é uma questão de políticas permanentes e não de governo, porque a população vai aumentando. Cada dia que passa, e você tem uma população muito grande. Eu vi uma entrevista do Delfim Neto um dia desse, certo? Num programa de televisão, que ele está com 93 anos, mas lúcido. Mas tem lúcido, é muito lúcido. Lúcido. E ele disse o seguinte, o que veio com essa pandemia agora, dizendo assim, lave as mãos com sabão. E ele disse, a população não tem água, né? As comunidades, chamadas comunidades ou favelas, como a gente queira chamar. Nas palafitas, por exemplo, a água é totalmente inservível, né? Exatamente. Como é que o governo vai, as propagandas, lave as mãos com sabão, se a pessoa não tem água
para tomar. Então, isso são serviços públicos essenciais, né? É igualmente, por exemplo, escolas. As escolas são serviços públicos essenciais, escola pública, para a sociedade e de qualidade, né? Uma coisa, professor, que veio à tona agora, né? Que aquele ministro passado que foi para a Europa, que eu não quero nem citar o nome dele. É um nome esquisito, Estados Unidos, né? Ele foi para os Estados Unidos. Foi. É. Como é que é o nome dele? Eu não quero nem citar o cara, né? Mas assim, o escândalo que ele fez desmoralizando as universidades públicas. E a resposta está vindo de onde? Do planeta todo, da pesquisa, né? Da pesquisa, que gente que não aparece, mas que agora o resultado está vindo à tona. Então, em vez de ajudar o serviço público, o próprio governo desmoralizando os serviços públicos, né? Então, a gente está vendo o resultado disso. O investimento na ciência, na tecnologia, é permanente, não é? É permanente. Né? Não dá para a iniciativa privada dar conta de tudo, não. Falando das universidades aí, a gente tem na universidade, acho que três pilares, né? O estudo, a pesquisa e a extensão. Por que a universidade não cumpre esse terceiro pilar, que é o da extensão? Vir para a sociedade, vir para a população e dizer, olha, eu sou universidade, eu estou aqui para criar técnicos e orientar a sociedade, ajudar o governo a guiar, a se orientar politicamente. Por que não faz isso? Ela faz, certo? Mas o problema, por exemplo, nós tivemos um corte agora no orçamento muito grande. Agora, a gente entende que está nesse período agora de pandemia e tal. Mas assim, são programas, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, você recebe o orçamento da universidade em cima da quantidade de alunos que você tem, certo? Então, cada aluno que não cola grau, isso gera um prejuízo, tá certo? A questão da pesquisa, ela é a pesquisa, por exemplo, só para citar assim, quantas pesquisas o Einstein fez? Uma pesquisa durante a vida dele, mas que revolucionou, né? Verdade. Então, a gente pensa assim, precisa estar publicando, né? Precisa, todos nós precisamos publicar. Agora, tem pesquisas que dão ênfases, né, na sociedade, como agora está acontecendo. A extensão é a transferência dessa pesquisa, não é, para a sociedade. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a Embrapa, né? A Embrapa, ela, nos estados brasileiros e aqui em Rondônia, a importância dela para o meio rural, né? E hoje nós temos uma cadeia produtiva de excelência, que é o café clonal, certo? Quem foi que descobriu isso? Os pesquisadores da Embrapa. Agora, do outro lado, nós temos a Emater, não é isso? É responsável para fazer a extensão rural, levar esse conhecimento para a sociedade. Da mesma forma que a universidade, para concluir, né? A universidade precisaria de mais recursos, certo? Para poder divulgar esse trabalho na comunidade. Tem feito, sim, mas eu concordo, não é suficiente. Não tem sido mesmo, mas precisa ser. São 12 horas e 29 minutos. Estamos conversando aqui com um convidado muito especial, professor Adilson Siqueira, professor universitário, antropólogo, filósofo. Um dia ele me perguntou naquele grupo Liberdade de Expressão, qual é a sua filosofia? Eu ri demais, eu tive vontade de responder, mas o Adilson, ele tem que perguntar isso para mim mesmo. Aliás, eu queria aqui cumprimentar agora os meus adversários ideológicos do grupo Liberdade de Expressão, que me ajudam muito, né? Em algumas informações, mas eu também ajudo muito eles em algumas informações. Mas com certeza, professor, quando você levanta isso na minha direção, eu quero também jogar isso para você, porque você é uma pessoa assim, você além de ser um pesquisador, né, nós não precisamos pensar igual, precisamos ter o respeito com a divergência, com as posições contrárias. Nós criamos um grupo, né, que você participa, eu participo, né, e então lá dentro tem posições divergentes. Lá tem né, muito. E tem um que fica olhando só as fake news. Isso é uma coisa muito boa, porque a pessoa replica hoje é muito confuso isso, né? É fake news, o que não é fake news, né? Então, esse tipo de coisa. E aí tem os colegas que ficam olhando isso. A sua posição tem sido assim, fundamental.
o seu olhar. Tem que ter olhares diferentes. Eu gosto de participar da crítica lá. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Só um minutinho. Liga para 99214-5306 ou acesse o site www.rondonoticias.com.br. Você conversa com o professor Adilson Siqueira, esse intelectual de Rondônia muito, muito importante. Vamos e voltamos já. Você está ouvindo A Voz do Povo. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabiamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Parece inacreditável para alguns e para outros a ficha ainda não caiu. Mas é verdade. Em poucas semanas, centenas de pessoas já morreram só em Rondônia e nós precisamos acabar com isso. É por isso que os nossos deputados estaduais agiram rápido e já destinaram 10 milhões de reais para contratar uma ala exclusiva no Hospital do Amor para pacientes com Covid-19. O Dr. Carlos Alexandre, diretor técnico do hospital, falou sobre as vantagens da nova ala só para tratamento dos infectados. Acabou se transformando numa ação muito, muito positiva para a sociedade, para o hospital. A ala contratada com dinheiro que os deputados economizaram tem 61 leitos, sendo 12 de UTI. O preço está abaixo do mercado e gerou cerca de 100 empregos para atender a população e salvar vidas. Jean Negreiros, o diretor executivo do Hospital do Amor, elogiou os deputados de Rondônia pela iniciativa. Eu gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa, todos os deputados que se uniram em prol desse momento atual, dessa pandemia, e isso foi possível para que nós pudéssemos aqui estar entregando esses 12 leitos. Os nossos deputados estaduais estão fazendo isso e muito mais porque querem fim da pandemia. Precisamos cuidar da higiene principalmente e acreditar que o distanciamento ainda é a melhor forma de evitar a doença. Só assim é que vamos salvar nossas vidas e as vidas de quem amamos. Assembleia Legislativa, o poder da sua voz. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Já, peraí. São 12 horas. Tira da frente para me ver a hora, por favor. 12 horas e 34 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos no terceiro bloco do programa A Voz do Povo, desta sexta-feira, 28 de agosto de 2020, conversando com um convidado muito especial, o meu amigo professor Adilson Siqueira, professor universitário, antropólogo, estava aí fazendo um pós-doutorado na luta danada dele para melhorar a sua esfera de intelectualidade, e o Adilson Siqueira está discorrendo aqui sobre do que o tempo dá, né? Porque o tempo é, né? Então vamos ver o que é que o tempo dá. E aqui eu quero cumprimentar um amigo meu que está lutando também nessas pré-candidaturas, ele é prefeitável, é o meu amigo Luiz Neguinho, lá de Guajará-Mirim, né? Quero cumprimentar o Luiz Neguinho e o vereadorável Arimar Souza de Sá, né? Só para explicar. Como é que é, professor? Vereadorável. Prefeitável. O Arimar é vereadorável. Pré-candidato. Isso é um vereador adorável? Não, é o que adoraria ser, né? E vai ser, né? Vai ser. Né? Ele é prefeitável. O Luiz Neguinho lá. E
lá em Guajará-Mirim tem 18 candidatos, mesmo número que tem aqui em Porto Velho a prefeito. Você imagina isso? Aqui tem 18 candidatos, já é muita gente, né? Eu queria até reverter esse quadro aqui e ler aqui uma mensagem de uma ouvinte do bairro Conceição. Ela é a Cláudia, está dizendo para você aqui, ó. Parabenizando você. Sabe as palavras, professor Adilson, né? Tudo verdade sobre a lei do retorno. Ela está dizendo isso para você, Adilson, que é Conceição. É isso mesmo, Conceição. Conceição não, Cláudia, desculpa, do bairro Conceição. Eu estava citando o Papa Francisco, quem disse isso, mas é isso mesmo. Vejo a necessidade que a gente tem de poder ser diferente, não é? Porque a lei do eterno retorno, como você citou, né, se eu desejo bem para você, vou receber. Certo? Se faço bem, também recebe, né? Exatamente. Então, na natureza também é assim. A gente precisa conviver de forma equilibrada, né? Não é possível. Uma das coisas, professor Matias, que a gente precisa discutir em Rondônia, não é? O papel do Estado de Rondônia diante das necessidades básicas da população, principalmente da agricultura, né? Eu estava lendo e tenho conversado muito com o pessoal ligado à agricultura, com Hélio Dias, que de vez em quando está por aqui nesse programa, e com outros que trabalham com essa questão. Nós importamos banana, né? Da Bahia, do Paraná. Nós importamos outras frutas, e com o potencial que nós temos aqui em Rondônia, de terras férteis, né? E temos um percentual muito alto da agricultura familiar, né? Nós temos 85% de agricultores ligado a pequenas propriedades, né? Ou agricultura familiar. Então, isso precisa ser valorizado, mas para isso é necessário que o governo do Estado se volte para apoiar esses pequenos agricultores com técnicas, com tecnologia, aquilo que nós falávamos anteriormente, né, com extensão rural, né? A Emater sozinha não tem condições também, certo, de quadros para poder atender 126 mil famílias. Mas, professor Adilson Siqueira, Rondônia é um estado que veio forjado no sentido agropecuário, né? No sentido da agricultura, com pequenas propriedades. Nós temos 250 mil propriedades rurais, mas a maioria é de pequenas propriedades. Mas eu notei um toque seu aí, assim, passando bem rapidamente, criticando o agronegócio. O que tem de tão grave no agronegócio, eu falo no grande agronegócio, não no pequeno, que na Amazônia ele é muito criticado? Então, veja, esse é um ponto importante para o debate, né? Esse debate eu acho que tem que trazer para cá, como sugestão, o próprio Hélio Dias, que é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, que é uma pessoa lúcida e que trabalha com essa questão, e que é uma pessoa boa de debate, de conversa, né? Então, veja bem, hoje, quando nós falamos em agronegócio em Rondônia, nós estamos falando praticamente da soja e da questão da bovinocultura, né? O café não entra nessa? Ainda não está, né? O café está em uma ascensão grande, principalmente o café clonal, que está despontando, né? Mas você tem uma agricultura consociada nesse sentido, que é a soja com o milho, né? Tem a safrinha, que eles chamam de safrinha. Uhum. Então, as commodities, e aí a diferença é claro que nós estamos falando de exportação. Quando fala em commodities, você está falando em exportação. Hoje você tem uma pecuária... Exportação de primárias, né? Exatamente. Mas essa é uma crítica. Primária, né? Essa é uma crítica que a própria Federação da Agricultura e Pecuária faz. É uma crítica também que a Federação da Indústria de Rondônia faz, certo? Porque nós temos uma soja, certo? E milho, mas está faltando alimento para... até mesmo para o peixe, tá certo? A piscicultura. Então você precisa transformar, ter uma indústria de transformação dessa pecuária, certo? Para ficar aqui, para a gente poder tomar leite de soja, para a gente comer carne de soja, os derivados da soja. Então essa é uma crítica que se faz, não é? Mas, professor Adilson, não seria aquela cultura
da alta competitividade, exportação, que está impedindo que fique aqui a agroindústria, que essa soja também pare por aqui por Rondônia, porque a visão é sempre exportar, sempre exportar. Pois é mais fácil, porque além disso, existe a Lei Candir, né? A Lei Candir, ela protege os exportadores, ele não paga imposto. Então, a crítica que se faz no agronegócio, aqui, por exemplo, em Porto Velho, nós temos um porto, né? Que isso, na infraestrutura, dá condições para se exportar essa produção para o porto de Itacoatiara, no Amazonas, e em Santarém, né? E de lá para o resto do planeta. Então, veja bem, o que se critica, além de que essa agricultura, a grande agricultura, né? Ela vem de forma tecnológica, e o que está acontecendo em Rondônia hoje é o pequeno agricultor arrendando sua terra ou vendendo sua terra para a expansão da soja, né? Da soja e do milho. Então, com isso pode terminar a agricultura de familiar? Pois é, esse é o debate que tem que ser feito com o governo do Estado, né? Com a Secretaria de Agricultura, com planejamento, com a CEDI, enfim, com o governo do Estado. Porque a reivindicação do pequeno agricultor é que ele precisa de tecnologia no campo, para ele manter-se no campo, mas não só a tecnologia, a transferência de tecnologias, mas também ele precisa da fixação do trabalhador no campo, escolas boas, o lazer. Então, há também uma evasão rural? Está tendo evasão rural. Hoje, em Rondônia, nós não estamos mais recebendo gente como era da década de 80 e 90. Né? Hoje, muitos agricultores estão saindo para Apuí, no Amazonas, e Boca do Acre, no Amazonas também, na fronteira com Acre. Então, essa é uma novo movimento. E qual é o motivo dessa evasão direcionada? Pois é, esse é um problema de fixação do trabalhador do campo, que o governo tem que estar atento para isso. Porque ele precisa de tecnologia no campo, ele precisa de escolas rurais, ele precisa de lazer no campo, certo? Ele precisa saúde no campo. Saúde no campo, certo? Há uma questão da produção de leite, né? Nós produzimos muito o leite, né? Nós temos 4 milhões de cabeças de gado para produção de leite. Leiteiro, né? Leiteiro, que é essa região aqui de Machadinho, Ariquemes, Ouro Preto, essa região. Mas ainda não tem um mercado, certo? Precisa expandir esse leite, dos derivados do leite. Então precisa de uma agroindústria forte para o pequeno também. A própria Emater, o INCRA, a gente não pode esquecer do INCRA, porque o INCRA, quando veio para cá, na década de 80, distribuía terras, né? E o agricultor que recebia essa terra assinava o documento. Você sabe disso. Ele assinava uma cláusula de contrato para plantar cacau ou café, e essa terra depois não foi plantada. Então nós temos um choque do agricultor sem terra que chega, né, que não tem apoio rural, não tem apoio disso aí, ele vai embora, tá entendendo? Até porque quando o cacau baixa o mercado lá fora, ele desiste do plantio, né? Não tem atração nenhuma. Hoje Rondônia já vem de novo com cacau, certo? Porque muitos problemas daquela época, a vassoura de bruxa e tal, isso já foi corrigido, né? Como foram corrigidos o solo, né? Não era para plantar tal. Hoje o café clonal, por exemplo, é uma coisa fantástica. Não sei se o senhor está acompanhando isso. Estou acompanhando, sim. Em Alvarado do Oeste, por exemplo, está muito expansivo o café clonal. O cacau também. Exatamente, porque ele cresce mais rápido, não se planta mais a semente. Mas tira do galho e planta, então cresce muito mais rápido. Então é uma novidade, né? Ele é clonado, né? É clonado, é por isso que é o café clonal, né? Então nós temos um potencial muito grande, mas esse agricultor que não tem, ele está vendendo seus lotes, está indo para frente, certo? E Apuí, aqui, né? E com agora outra questão que e agora mesmo a Justiça liberou uma área do asfaltamento da BR-319, né? De Manaus para cá. Então, isso vai ser uma forma de expansão também. Aqui, o Maitá, o pessoal está indo para Maitá, passando por Maitá. O senhor é a favor ou contra essa abertura efetiva da 319? Eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser colocada na mesa, professor, porque nós temos várias comunidades indígenas nessa região, né? Várias comunidades indígenas. Eu me lembro que, há uns 10 anos atrás, havia um projeto para trazer o gás
encanado Urucu, né? de Urucum para cá. Então isso foi um motivo de um impedimento de não trazer o gás do Urucum em função das comunidades tradicionais e comunidades originárias, indígenas. Então isso é um problema sério, não é assim, certo? Agora, por outro lado, nós temos várias comunidades isoladas na região, né? Então precisa discutir, sentar com o IBAMA, sentar com os governos do estado, sem essa de querer passar por cima, equilibrado. Nós temos que pensar num desenvolvimento sustentável que atenda a todos, não é? Muito bom. Pessoal, Dilson Siqueira, o tempo conspira contra a gente. Se tem a teoria da conspiração, é aqui com o tempo. Vamos ao intervalo e voltamos já para o último bloco do programa Voz do Povo com o professor Adilson Siqueira. Tem uma porção de mensagem aqui que eu vou ler para você responder, mas vai ser assim, pai bola, responder, para ver se atende ao maior número possível. Vamos lá. Você está ouvindo a Voz do Povo. O que você acha de participar de um evento totalmente digital, voltado para o agronegócio? Vem aí, Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, uma feira 100% online. Fique por dentro de nossas redes sociais e em breve você saberá mais sobre o maior evento agrodigital da região norte. Acesse www.agrolabiamazônia.com para saber mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.